Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Dessa vez estou aqui, eu e Ana Estevide. Um brinde, Ana. Um brinde. Aí, ó. Um brinde a quem não está aqui. Nunca está quando eu estou. Olha só, eu acho que você tem que alfinetar mais. Tá sendo pouco. Vou casar final do ano, melhor não alfinetar muito, né? Quero casar final do ano. É bom manter os planos. É bom. Mas eu quero dizer que quando eu estou, o Franco nunca está. E hoje nem o Cássio está. Nem o Cássio está. Tô me sentindo sozinha aqui. Que isso. Estamos a gente e 2 pessoas acompanhando ao vivaço. Vai entrar mais gente, tenho certeza. E todo mundo que vai estar escutando depois desse episódio. Com certeza. Sozinhos não estamos. Amém. É isso. E, lá, quem logo mais está aqui. Ele vai tentar chegar cortando o assunto. Lá, Com menino. Certeza. Ó, deixamos tudo preparadinho para ele. Microfone. Maravilha. Faltou só a cerveja. A hora que você sentar, ela vai ser servida para você. Maravilha, fico feliz. Então eu vou sentar. É isso. Então, ó, enquanto o Franco se ajeita, vamos lá. A gente está aqui para falar hoje sobre fisioterapia pélvica funcional. Vamos falar isso sobre a área de atuação da Ana. A Ana que já esteve presente aqui em 2 dos nossos episódios. A primeira vez da Ana gravando presencialmente. Já conhece os estúdios, né? Afinal, com certeza. Vai casar com o dono do estúdio. Mas esteve aqui presente num episódio que a gente conversou com a Rafaela Sinisgalles sobre saúde da mulher, se eu não me engano. Tríade da mulher atleta. Tríade da mulher atleta, exato. E com a Tati Parmigiano também, né? Não lembro exatamente o tema do... Gineco do esporte. Ginecologia no esporte, exatamente. E hoje a gente está para falar sobre exatamente a área dela, que é a fisioterapia pélvica funcional. A Ana foi devidamente apresentada lá atrás, mas para quem não acompanhou, não assistiu os episódios, vamos apresentar a Ana. Então, Ana, especialista na área pelo Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, atua, é fisioterapeuta da Care Club e numa outra clínica especializada também em fisiopélvica, né, no caso, não mais. Então, corta isso. Então, mas está levantando a bandeira da saúde da mulher dentro da Care, né? Então, isso. Que é a clínica em que todos nós trabalhamos. E vamos lá, Aninha, termina a sua apresentação que foi muito sucinta. Conta para o povo, por que você está aqui para falar com a gente disso? Bom, a fisioterapia pélvica apareceu para mim, na verdade, no meio da graduação, no final. Desculpem o atraso. Eu juro que eu me preparei para compensar o atraso. Quem sabe tem gente da live aí, gente que estava na aula que está acompanhando a live, pode ser. Você chamou a galera ou não? Chamei. Sim. Falei que ia ter aqui uma convidada de honra para falar de fisioterapia pélvica funcional. E eu tinha até deixado um vinho gelando, especialmente. Ô, louco! Não sabia se ia querer vinho, mas cerveja é muito bem-vinda também. Sempre. Desculpa interromper, se apresente. E aí eu escolhi a fisiopélvica assim, mais para o final da graduação. Não sabia quando entrei na faculdade que existia o que era fisioterapia pélvica, não sabia que a fisioterapia tinha essa atuação. E aí terminei a faculdade querendo, na dúvida entre neuro, esporte, e esporte voltado principalmente para o balé, que foi o motivo que eu escolhi a físio, e saúde da mulher. E aí demorei para pensar para onde eu iria, e para mim fazia muito sentido começar na parte da fisioterapia pélvica, começar com fisiopélvica para trabalhar justamente com mulheres atletas. Então, meu maior foco atualmente é trabalhar com mulheres e homens também com disfunções pélvicas no esporte. E tanto é que essa sexta-feira é o último dia do meu aprimoramento, também no HC, em fisioterapia esportiva. Boa. E você basicamente assim junta o melhor dos 2 mundos, né? Então consegue trabalhar bem na intersecção, saúde da mulher, saúde pélvica, porque não se limita à mulher, né? Acho que isso é importante, porque sempre que pensa em saúde pélvica a gente está enviesado a pensar que é só saúde da mulher. É importante, depois a gente pode até falar mais sobre isso. No esporte, né? Então você intersecciona uma outra área, e como que entra neuro dentro disso tudo?
E aí que é a parte legal, que é justamente como a reeducação funcional. Então, acho que a parte mais legal para mim da neuro é justamente entender como que o sistema nervoso controla tudo. Então, a reeducação casa bem com o que eu acredito, com o que eu gosto, e aí juntando literalmente essas 3 áreas aí que eu sou apaixonada. Muito bom. Não dá para pensar em outra forma melhor para fazer essa intersecção que não nessa área, né, cara? Sim. Até daria para pensar, sei lá, paciente neurológico que vai ter condições de saúde pélvica também, mas enfim, a gente está lidando com um público que tem um sistema nervoso íntegro, tal, praticante de atividade física e que possui questões muitas vezes relacionadas à saúde pélvica e que vai envolver, a gente vai conversar sobre os mecanismos, envolve controle motor, envolve controle neural do movimento. Muito, né? total. Então, vamos lá, para a gente começar esse papo, de fato, queria a gente fazer como se fosse um sumário mental aí para quem vai estar ouvindo. Então, as áreas de atuação são várias, né, dentro da saúde pélvica. Acho que a gente pode começar falando, vou enumerar aqui, a gente vê a ordem que faz mais sentido, mas de repente a gente falar sobre, de fato, a saúde pélvica, questões relacionadas a disfunções pélvicas que podem acometer, enfim, impactar a sexualidade, impactar mecanismos de continência. Então a gente vai estar falando de queixas de incontinência urinária muitas vezes. Essa é uma frente que a gente pode abrir, e outra parte aí que envolve também a saúde pélvica, que é a parte da fisioterapia obstétrica. Então, preparação pré-parto, peri e pós-parto, né? Então, a atuação do fisioterapeuta que atua com saúde pélvica abrange essas várias áreas, né? Então, vamos lá. Acho que é uma ordem que faz sentido? Faz total sentido por mim, Sim, acho que quando a gente pensa em fisioterapia pélvica, a gente está focando bastante em prevenção e tratamento das disfunções do assoalho pélvico. E aí vai englobar justamente tanto a parte urológica, que aí entra principalmente incontinência urinária, mas aí a gente tem outras dificuldades, né, como dificuldade de eliminação, pacientes com sonda vesical, principalmente pacientes com paraplegia, que tem uma dificuldade aí miccional, muito mais de armazenamento, mas também de eliminação, cistite intersticial também. Mas acho que o foco, quando a gente pensa na parte urológica, é principalmente incontinência urinária, com certeza, e alguns distúrbios de dificuldade de eliminação. Outras disfunções, que já é parte mais da coloproctologia, que é principalmente incontinência fecal, anal, megacólon, constipação. Tudo isso são queixas que também a gente aborda. Quando a gente também pensa em prolapso de órgãos pélvicos, que é justamente essa perda de sustentação desses órgãos pélvicos, que aí a mulher pode sentir, principalmente mulher, uma bola na vagina, essas sensações. Também pensando em disfunções sexuais, e aí pensando em disfunções, entram muitas disfunções. Então, dor na relação sexual, dificuldade em ter orgasmo, dificuldade de lubrificação. Quando a gente também pensa ali em dor pélvica crônica, que aí entra um outro rol gigantesco, que aí pode entrar vulvodínia, a dor pélvica crônica em si, que aí pode ser em qualquer região da pelve, endometriose, que é uma das principais, não as principais, mas acho que a mais comum de consultório, de ter dor pélvica crônica. Então, a gente vai atuar justamente nessas disfunções. Quando a gente pensa em disfunções pélvicas no geral, são, de forma bem genérica, são essas que a gente tá falando. E aí, essas disfunções, a gente fala muito em mulheres, mas também ocorrem em crianças, quando a gente pensa em enurese, que é justamente essa perda urinária durante o sono, né? E também homens também que apesar de não ser tão falado, também é frequente disfunções do assoalho pélvico, principalmente, acho que o que eu mais vejo é incontinência urinária, e aí, na grande maioria dos casos, pós-prostatectomia, que é justamente a retirada da próstata devido ou a um CA, né, um câncer, ou a um aumento da próstata benigno. Ou na Quero eu atendo já bastante homens com dor pélvica, né,
devido ao posicionamento sentado na bike ou no trabalho. Então, disfunção do nervo pudendo também comum. Então, acho que pensando em disfunção pélvica, são essas principais. Claro, aí tem urgência miccional, dentro de cada um tem várias coisas, mas acho que no geral é isso. E quando a gente pensa em fisioterapia obstétrica, claro que a gente vai levar em consideração também essas disfunções, porque a gestação ela é considerada para algumas disfunções um fator de risco para o desenvolvimento, então não tem como a gente deixar isso de parte. Mas aí a gente vai ter um olhar um pouquinho mais amplo, né? Um olhar pensando no parto, então como a fisioterapia pode ajudar nesse preparo para um parto via vaginal. Também pensando nessas dores musculoesqueléticas que a gente sabe que essa gestante vai ter um aumento do útero gravídico e com isso compensações musculoesqueléticas no geral. Sem contar que os hormônios que ela vai produzir, principalmente a relaxina, deixa as articulações mais maleáveis e mais susceptíveis aí a algumas instabilidades articulares, então a físio também entra nessa parte. E também pensando no puerpério, né? A gente já sabe que realizar exercício físico, ter um aporte muscular pensando no puerpério é importante. E aí muito se fala no puerpério de diástase, né? Então, a gente também tem esse olhar pensando, mas um olhar mais funcional dessa diástase, não só apenas o afastamento dos bordos do reto abdominal. É isso que eu ia falar. Aperta a tecla SAP pro pessoal, porque não sei se é todo mundo que sabe das coisas que a gente está falando e principalmente, vamos começar pela diástase. O que é uma diástase e qual que seria a preocupação ou não? Bom, a diástase todo mundo tem, homens, mulheres, gestantes, não gestantes, tem diástase. E a diástase nada mais é do que o espaço entre o reto abdominal, né? A gente tem dois feixes, né? Só que esses feixes também são fragmentados, que são os gominhos que a gente veria. Então, eles já não são um músculo totalmente uniforme, né? Então, já tem essa separação por tecido conjuntivo. Na gestação, a gente tem um aumento desse útero gravídico e, com isso, esse espaço ele aumenta. Então, não é que rasga o músculo, tem uma lesão no músculo, né? Não. Então, não tem sangramento, não tem nada. É só um afastamento daquilo que já existe. Só que quando a gente pensa em gestante, a gente vai olhar do ponto de vista tanto na distância entre esses retos abdominais, se está dentro do esperado. A profundidade também é importante, mas acima de tudo é se essa região está estável. Então, é uma parede abdominal que já está um pouco mais fragilizada, né? Tem mais carga ali nessa região. Então, a gente olha do ponto de vista, mas essa região está estável, nos exercícios que ela faz, na atividade diária que ela faz, está colocando alguma carga em excesso nessa região. E por quê? Por que isso é importante? Porque uma região abdominal ali que é importante, que a gente já sabe para o controle de postura, controle até de continência urinária, estabilidade de coluna, ela envolve justamente todos esses aspectos e outros muito mais. Tendo uma região instável que dificulta aí essa estabilidade, pode gerar dor lombar, perda urinária e outras N disfunções. Essas são as mais comuns, mas tantas outras. Por isso que é importante a gente estabilizar essa diástase durante a gestação. E no puerpério, claro que a gente vai conseguir aí mais recursos para tentar aproximar máximo esses bordos dos retos. Legal. Posso aproveitar só uma total curiosidade, porque imaginando que isso já é um processo esperado para gestação. O não ter uma organização adequada ali do funcionamento da parede abdominal pode predispor ao aumento do quanto esse músculo vai se afastar um do outro, ou seja, aumentar o que seria fisiológico e se transformar numa disfunção realmente. E se a gente agir durante a gestação, estabilizando já desde cedo, minimizando essa instabilidade, essa sobrecarga, fazer com que lá na frente não tenha que correr tanto atrás do prejuízo, é mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Claro que na gestação a gente não consegue prevenir com que esses músculos vão se afastar. Isso vão mesmo. Mas o que a gente pode justamente atuar
é pensando nessa estabilidade, pensando em função muscular. Então, mesmo fazendo os exercícios, enfim, para estabilizar essa diástase, significa que ela não vai crescer? Não vai aumentar? Não, ela vai, mas o nosso foco vai ser justamente fazer com que essa região fique mais estável, gerando mais estabilidade para os outros segmentos. Talvez mesmo mantendo o afastamento, é capaz de ter uma ação contrátil, isso estabilizadora ali, tanto do reto quanto dos mais profundos. Principalmente dos mais profundos. Exato. Eu tô pensando nisso justamente porque, assim, tecido conjuntivo, ele se adapta, né? A gente sabe. E ele se adapta principalmente com carga permanente, né? Então ele vai ficando... Vou usar o linguajar mais chulo, frouxo, ele vai afrouxando. Então, beleza, se eu tô com o barrigão, que já pesa um montão, e esse barrigão tá fragilizando ali e eu não tenho nenhuma ação ativa, ou seja, muscular para conter isso, quem tá segurando o tranco é esse tecido conjuntivo. Então, faz algum sentido ele ir afrouxando e lá na frente você tem que pegar um tecido muito mais esgarçado, só usando termos chulos. Faz algum sentido pensar assim, realmente dessa forma, né? A gestante vai ganhando barriga, vamos dizer assim, espaço ali abdominal. E se durante for feito um processo de ativação muscular, por mais que o afastamento, o ponto de origem e inserção dela esteja cada vez mais distante, vamos colocar assim, pelo aumento do volume, faz sentido que fique mais fácil ao final ela ter uma boa ativação do que ela deixar para ativar só no final, né? Não, e até quando a gente pensa em ativação, já tem estudos mostrando que a ativação do transverso do abdômen, ele não vai aproximar os bordos. Não vai. Pelo contrário, ele vai tracionar um pouquinho essa região de tecido conjuntivo, que é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer que essa região não fique frouxa, que tenha uma tensão. Então, isso aqui é uma tensão ativa. Uma tensão ativa. Legal. Exato. Legal. Eu ia propor não aqui... Não é aquele dedo na camiseta empurrando a camiseta, é ela como um todo sendo mobilizada. Então, isso... Você e suas analogias. Vamos lá, Aninha. Vamos falar sobre as queixas principais aí da saúde pélvica. Então, vamos falar sobre incontinência primeiro. Acho que é o que vem mais na cabeça de todo mundo. Depois a gente vai para os outros assuntos. Que tipo de... Quem são os pacientes que mais têm queixa urinária e quais os sintomas presentes? Existem tipos, né, de incontinência que cursam com sintomas um pouco diferentes também, comparando uma com outra. E aí a gente vai falar de possíveis mecanismos aí também, olhando para o assoalho e também olhando para a nossa visão mais funcional, né? Perfeito. Então, quando a gente pensa em incontinência, realmente, pelo menos em mulheres atletas, é a disfunção mais comum. E quando a gente pensa em incontinência, a gente tem aí 3 tipos de incontinência urinária, né? Então, a primeira que seria a incontinência urinária por esforço, que é durante espirro, salto, corrida, na risada. A incontinência urinária por urgência, que são justamente essa perda urinária com uma sensação de urgência miccional. Então, às vezes, esse paciente não consegue chegar a tempo no banheiro, ele já perde urina. E a incontinência urinária mista, que aí é essas duas, né? Esforço e a urgência associados. Exatamente. Pensando em perfil de paciente, a gente já sabe, assim, qual que seria o jeitão, assim, se a gente fosse, qual é o jeitão das pessoas que perdem urina. Geralmente mulheres mais velhas, já na menopausa, que já tiveram alguns filhos e partos, via vaginais principalmente, e que tem aí um sobrepeso. Então, seria mais ou menos esse o jeitão. Não é o único, mas seria o mais frequente, seria essa população. Até porque é bem legal, porque na área que você atua, que é justamente a intersecção disso com o esporte, o jeitão já muda um pouco, né? Muda muito. Muda muito porque aí o jeitão já é mulheres jovens que nunca tiveram filho, geralmente abaixo do peso, então não tem esse quesito de sobrepeso. Ativas, então a gente sabe que mulheres que praticam que são ativas e não sedentárias também têm menor risco de ter incontinência urinária. Então, na verdade, o público que eu atendo seria o público que seria visto como que está seguro para não ter incontinência urinária, e não é isso que acontece. Né? Então... Do público de atletas que possuem incontinência,
algum esporte específico mais frequente? Geralmente, o que tem mais naquela, claro, que corredor, mas Aí pensando... é o viés de local também. Exato, mas pensando em incidência, Prevalência. em prevalência, obrigada. Em prevalência, aí são ginástica olímpica, saltos, pensando no CrossFit, principalmente o exercício double under, então todos esses que envolvem um pouco mais de salto, é onde tem maior chance. Mas estudos mostram até que natação, que seria um esporte ali seguro, que não tem impacto, nada disso, chega até 56%. Pô, é bem alta. É bem alto. Bem alto. A vantagem é que você já tá na água, você dá desculpa. Mas aí esses estudos, a queixa é durante a prática mesmo? Olha só. Durante a prática. Tanto é que perda urinária apenas durante a prática esportiva já tem um nome próprio, que seria a incontinência urinária atlética. Olha Que aí só, seria legal. só durante o esporte, só que essa mulher, principalmente mulher, né, não perderia em outras funções, então não é quando espirra, quando tosse, porque a incontinência urinária atlética seria justamente uma incontinência urinária por esforço, mas não é qualquer esforço, é só durante a prática esportiva. Você vai fragmentando um pouquinho mais, né? E o que eu acho que é bem legal de entender é que o público muda, né? E não dá para você generalizar tudo o que acontece. Então é o peso. Não, calma. O peso pode ser um fator de risco, mas no outro a pessoa tá abaixo do peso, na verdade. Então, se é o peso, calma. Então, é muito legal esse tipo de situação para a gente entender os princípios gerais por trás e não ficar amarrado, não ficar preso. Um outro exemplo. É o impacto. O problema é o impacto. Tá. Então, me explica o impacto na natação, filhão. Como que a gente faz? Então, calma. Tem outras demandas também que... Não adianta falar para interage. corredor ir nadar, né? Se ela tiver uma incontinência urinária atlética mista entre corrida e natação, ferrou, né? Tipo, triatleta, tem nos dois. Não sente só pra pedalar, tá ligado? Tá bom. E aí uma coisa muito legal quando a gente fala em esporte é que incontinência urinária é assoalho pélvico fraco, né? E aí Isso eu queria abordar agora, os mecanismos. Esse é um comum na área, né? Na verdade, quando a gente pensa no mecanismo de incontinência urinária, é simplesmente que a pressão vesical, que é que seria a nossa bexiga. O mecanismo final, o que leva a ele é o que a gente vai discutir. Exato. Que aí ele vai ser maior do que a pressão feita pelo esfíncter. E aí essa diferença de pressão gera uma perda urinária. Quais são os mecanismos? E a micção se dá dessa forma. A micção se dá dessa forma. Justamente um relaxamento desse esfíncter e, claro, do assoalho pélvico. Diminuição da pressão do esfíncter. Aumenta a pressão vesical e aí pela contração do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Que pode ser associado a uma contração voluntária abdominal também, para ajudar. Aí você não vai estar atuando bem na contração do detrusor. Você vai estar aumentando a pressão vesical externa. Exatamente. Se aumenta e primeiro... quando eu disse pode, é uma possibilidade. Não estou falando que é recomendação. A Ana vai falar disso. Pelo amor de Deus. Não é uma Não recomendamos. Não é uma recomendação. Estou falando que é uma possibilidade a mais além da própria função do detrusor. Né? E eu vou falar que eu já usei isso em 2 situações. Uma delas, depois a gente conversa para polemizar. Vou segurar o público aqui, a audiência. Uma delas foi necessária e a outra delas foi só empírica, experimental. A necessária acho que eu já sei, mas enfim, depois a gente... Você sabe? Talvez, não sei. Mas se eu não for a mesma, eu tenho uma ideia de uma outra possibilidade. Tá bom. Mas vamos lá. Então esse é o mecanismo de micção. E aí, na incontinência, o mecanismo final é esse. Pressão vesical maior que a do esfíncter. Perfeito. E aí, claro, quando a gente pensa em o que pode fazer com que aumente a pressão uretral, né? Pensando na continência que a gente não quer. Aí a gente tem justamente a contração do músculo do assoalho pélvico, agindo justamente para auxiliar nesse fechamento do esfincteriano. Claro, a gente também tem posicionamento do colo vesical, então sustentação aí de ligamentos e tudo mais que faz com que essa pressão uretral fique maior devido à angulação mesmo do colo uretral, do colo vesical, desculpa.
E aí esses seriam os mecanismos mais gerais. De continência. De continência. Perfeito. De continência. E aí, claro, pensando... perdi. Aí pensando justamente em força muscular de assoalho pélvico, aí a gente tem outros fatores envolvidos. Que aí tem fator hormonal, então justamente a ação do estrógeno sobre essa musculatura também é importante, por isso que a gente fala que mulheres que estão na menopausa têm uma maior chance, porque tem uma diminuição desse estrógeno e assim também essa contenção, essa contração muscular. Então esses de forma gerais, bem geral, genérico, seria os mecanismos aí envolvidos tanto na continência quanto quando isso... Algum desses fatores está desregulado. E a própria desregulação da bexiga, né? Exatamente. É uma situação que a hiperatividade... Aí essa bexiga não funcionando bem pode ser uma hiperatividade detrusora, que aí essa hiperatividade detrusora a gente só fala que com um exame físico mesmo, que seria na verdade uma urodinâmica, ou a gente pode falar bexiga hiperativa. Tá. E aí a bexiga hiperativa seria justamente, são mais sinais e sintomas. Tá, não é um diagnóstico... Não é um diagnóstico clínico. Tá. Para você falar que você tem hiperatividade detrusora, tem que fazer o urodinâmico. E na prática, tem diferença? Na verdade, o diagnóstico envolve uma coisa, vamos dizer assim, um funcionamento muito mais exacerbado de uma bexiga hiperativa? São coisas parecidas? É porque talvez a etiologia possa mudar entre um e outro, né? Sim. E talvez mudando a etiologia, você muda o curso do tratamento. Acho que deve ser um pouco isso. Aí tem que entender de onde que tá vindo essa hiperatividade desse detrusor, por que ele tá assim, aí pode ser por N fatores. Uma questão neural, né? Neurológica, muito, muito comum. Mas quando a gente pensa assim no público geral, assim, quais seriam os sintomas, assim? Seria urgência miccional, então daquela vontade do nada, repentina de fazer xixi. Idas muito frequentes no banheiro, então aumento da frequência miccional, então ir mais de 10 vezes no banheiro por dia. Posso perguntar uma coisa já nesse ponto? O que é causa e consequência no sentido de eu tenho uma hiperatividade, aí pela hiperatividade eu já crio aquele hábito de ir no banheiro e aí reduzo a capacidade, enfim... Ou então eu tenho que ir mesmo, porque se eu não for eu vou... Então, o aumento da frequência tem a ver com uma redução da capacidade de enchimento da... Não. Isso, não necessariamente. Não necessariamente. Obrigado por melhorar a minha pergunta. A bexiga, ela tem como se fosse um sensor. Então, a bexiga, ela é um músculo que tem essa capacidade de estender. E eu brinco que aquela... Belo nome pra quem colocou nesse órgão, né? O cara sabe muito. O cara mandou muito, né? Cara, porra, você pensa uma bexiga, é isso aí. É isso, não é? E aí eu brinco que ela tem como se fosse um sensor. Nesses pacientes que têm uma bexiga hiperativa, é como se o sensor estivesse lá para baixo. Então, tem como encher mais, então não é por... Na maioria dos casos, tá? Não é por uma diminuição aí... dessa capacidade vesical, não, mas é só que esse sensor tá muito mais para baixo. Então, uma das coisas que a gente faz justamente uma coisa que a gente faz é a terapia comportamental, que vai justamente tentar fazer com que esse sensor vai aumentando, vai indo lá para cima. Que é alteração de hábito. Exatamente. Então aí entra o diário, né? Isso. De hábito miccional. Exatamente, porque aí e aí só voltando um pouquinho nos sintomas, né, que a gente estava comentando, além dessa urgência miccional, desse aumento de idas no banheiro, dessa frequência miccional, noctúria. Acontece muito. Noctúria é justamente acordar à noite para fazer xixi, né? Então você se despertar por conta do desejo miccional. E isso acontece muito, e às vezes, claro, isso significa que essa paciente tem uma bexiga hiperativa? Não, significa que ela precisa melhorar os hábitos, né? E aí, quando eu falo muito pro Franco, assim, que um fisioterapeuta esportivo precisaria saber? Justamente isso, vira e mexe, nossa, dormi super mal, acordei várias vezes à noite para fazer xixi. E a gente sabe isso não é normal. Isso não significa que tem uma patologia, mas significa que os hábitos dão para melhorar. E aí, melhorei os hábitos. Mesmo assim, tô com esses sintomas, aí manda pra fisiopélvica. Não, sensacional essa explanação já.
Porque acho que o primeiro insight, o fisioterapeuta que trabalha com outra área, às vezes deixa passar batido, né? Tipo, uma informação dessa. Mas, pô, não, calma, não é pra acordar. Não, acho que isso é legal. Né? Legal demais. Então, falamos sobre mecanismos de continência, falhas na continência, acabamos de falar sobre a bexiga hiperativa, né? E, enfim, e que não é um diagnóstico, ficou claro isso. E aí, olhar só pro assoalho pélvico. Enfim, qual que é a sua percepção da área quando você estava na graduação ainda, quando passou a entrar na pós também? A pós do HC tem muito realmente a ideia, né, de olhar para o contexto funcional do paciente, não olhar só para a área de queixa como a causadora do problema, mas muitas vezes a vítima, né? Então, como que você enxergou tudo isso? Você tem contato com outros profissionais da área, provavelmente você vê isso com muita frequência ainda, a justificativa de é o assoalho fraco que é a causa do problema e tal. Exatamente. Isso é o que hoje em dia tá começando a quebrar esse paradigma, mas assim, maioria, quando a gente pensa em fisiopélvica, eles estão começando a olhar para o corpo no geral, mas ainda tem que treinar esse assoalho pélvico, esse assoalho pélvico está fraco. Ou dar comando voluntário. Então, toda vez que você espirrar, aperte o assoalho pélvico. Então, aí já coloca uma dupla tarefa aí para essa pessoa, dupla ou mais tarefas para esse paciente. É muito interessante como a fisioterapia e a área do movimento se repete em tudo, né? Então, vamos lá. Na nossa área, a gente já brincou que tem o músculo com duas valências. Tá fraco, fortalece. Tá encurtado, alonga e assim se resolve tudo. Calma, não é bem por aí, né? A gente já conversa bastante. E na sua área é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que aí é músculo forte, hipertônico, que aí vai dar constipação, vai dar dor na relação sexual. Aí músculo fraco é um músculo que vai dar incontinência urinária, prolapso de órgãos pélvicos e por aí vai. E aí, vamos trabalhar função. Esse é o segundo ponto que eu queria falar. Vamos trabalhar função. Então, contrai enquanto espirra. Contrai enquanto salta. É a mesma coisa. Ou ajusta não sei o que lá, não deixa o quadril cair enquanto corre. Aí vira dupla tarefa. Aí fala que não tem sucesso. Não, dupla não. Aí vira tripla. Porque aí ainda você vai ter que, em exercício de academia, peguei uma paciente que passou numa fisiopélvica, ela tinha perda urinária na natação, e a fisio falou, toda vez que você soltar o ar, você contrai o assoalho pélvico. Então, imagina a paciente nadando crawl, soltando ar, aperta o assoalho pélvico. Imagina, ela deve terminar aquele exercício exausta, né? Exausta. Eu terminaria exausta. Então, na nossa área, a mesma coisa. Só muda qual músculo que tá tenso ou não e qual vai ser a disfunção. Não, e muitas vezes, assim, né? Tipo, incontinência, assoalho fraco e tal. Aí, mesmo quando se faz o AFA, né, que é a avaliação de força ainda se usa o AFA, né? Hoje em dia, mais menos o Perfect. Tá que bom. Aí o P, que seria o P de força, que seria pela escala de Oxford. Que no fim... É uma escala de força. É um AFA melhorado. É um AFA otimizado. Tá. Isso. Beleza. E ok, se essa paciente for muito bem no Perfect... E ainda o trabalho muitas vezes se limita a ser fortalecimento do assoalho pélvico. Ainda assim, mesmo ela indo bem, isso deve acontecer muito. Muito. Tipo, o Perfect foi bem, mas ela tem queixa urinária, então precisa fortalecer de qualquer forma. Então acho que porque tá faltando mais, na verdade, né? Tipo, eu acho que você falou do AFA, que antigamente via só o P de força. Daí eles falam, não é só força que tá no assoalho pélvico. Quais são várias os valências. E aí eu ia falar agora. Quero entender. Então aí vamos lá. Então a P é a força. Pra quem não tá entendendo, vamos lá. Perfect e AFA. AFA é uma escala antiga relacionada à força do assoalho pélvico. Isso. Muscular. Isso. Mais simples e tal. Aí o Perfect, aparentemente, então, que a Ana vai explicar, traz outras coisas além da força. Exato. É a força, que nem o AFA. O AFA vai de 0 a 4, o P do Perfect vai de 0 a 5. E aí depois a gente vê o E, que seria de endurance, então é quanto tempo essa contração com a força que você viu no P se mantém. O R seria a repetição, então quantas vezes ela consegue repetir esse grau de força sustentado por esse
tantos segundos que a gente viu no E. O F, que seria justamente as contrações rápidas. Então, quantas contrações essa paciente consegue fazer em 10 segundos. E aí, o E seria de elevação da parede posterior da vagina, se está presente ou ausente. O C seria de cocontração. Então, ver se o assoalho pélvico, na hora que contrai o assoalho pélvico, se entra outros músculos, então se entra glúteo, que é muito comum, se entra adutores, transverso do abdômen, e aí é um ponto que guarda. Gostaria de trazer só. Aqui na mesa, polêmica. Polêmica. Porque pelo teste, você pontua menos se entrar com o transverso. Exatamente. É isso? Olha só. Que coisa. Pois é. E aí o T seria na verdade, a tosse, né? Que seria ver um aumento de pressão intraabdominal, que aí geralmente a gente faz a tosse, como que esse assoalho pélvico se comporta. Então, olhando só para o assoalho pélvico. Se entra ou não entra. Já é uma baita evolução. Com certeza. Olha para parâmetros bem legais, assim, de ver o quanto que a pessoa consegue isolar, quanto consegue repetir. Você já tem mais coisa para errar, ou seja, dá para tratar. Não, mas realmente é uma baita evolução. Sim. Mas, porém, contudo... É uma evolução, com certeza, mas uma evolução ainda voltada para o assoalho. Então, quando vê, por exemplo, em tosse, não vê o comportamento abdominal, vê o assoalho pélvico entrou ou não. Então, é positivo ou negativo, só. Não vem a forma com que essa tosse é realizada. E, geralmente, essas avaliações feita de barriga para cima. Desprovida de contexto, né? Exato. Então, a paciente perde deitada, então já não tem gravidade, já não tem sustentação, já não tem nada, e só vê aquilo. Esquece todo esse contexto da queixa. Ela não vai perder deitada na cama. Pode acontecer, mas geralmente ela vai perder em pé, saltando, correndo, e isso geralmente eles até tentam colocar um pouco na função, mas quando entra numa função é justamente um controle cognitivo do assoalho pélvico. Boa. Já estamos chegando com um grau de angústia aí, cutucando e falando, isso não basta. Então, se isso não basta, por que isso não basta? Que mais que a gente deveria avaliar e por quê? Qual que é a responsabilidade também do assoalho pélvico? Acho que um primeiro ponto é a gente entender que o assoalho pélvico ele não participa apenas na continência ou eliminação, fezes, urina, enfim. Ele tem uma função de sustentação de órgãos pélvicos, que isso toda fisiopélvica sabe, mas além disso, ele tem um papel importantíssimo na manutenção da postura. Quem está ouvindo isso aqui agora tem que parar e fazer a anotação desde agora. Esse é o momento chave para anotar, vai. E então a gente já sabe que esse assoalho pélvico ele não trabalha sozinho para manutenção de postura, ele vai trabalhar junto com os sinergistas, que aí entra diafragma, entra transverso do abdômen. Como assim? Pode entrar junto? O Perfect não pode. Tá me queimando aí, mas tem que entrar, precisa entrar. A gente tá pensando em então todas essas. Mas que é legal saber separar, é legal também, por uma questão de consciência, talvez. Funcionalmente não sei, mas eu falei que é legal. Eu falei que... É legal, pra quê? Pra quê? Pra mostrar que sabe. É isso. É igual eu hoje tava mostrando, eu já te mostrei, né, como coordenar o oblíquo separado um lado do outro e brincar com pressão. É legal pra caramba. Legal pra isso. Serve didaticamente na aula. Só. Acabou. Mas o problema, vou defender um pouquinho o pessoal da fisiopélvica. O problema é só o transverso entrar e assoalho pélvico não entrar nada. Sim. Aí isso é um problema. O ideal é que todos entrem no que precisa. Então, se eu tô pedindo, nesse momento, um pouco mais de assoalho pélvico tem que entrar, mas não tem como. Transverso vai entrar também. Sinto lhe informar, mas precisa. Precisa entrar. Precisa entrar justamente por isso que a gente está conversando. E justamente a gente está aumentando a pressão intraabdominal. Então não tem como eu aumentar a pressão só de um e o outro não. É isso que a gente não quer, né? Isso que quando tem uma perda urinária, por exemplo, é isso que acontece. Aumenta a pressão e o assoalho pélvico ele não foi capaz de corresponder com isso, de entrar junto. O assoalho pélvico ele vai ter uma função muito além
de continência. Ele tem uma função aí de ajuste postural, de controle postural, de sustentação desse corpo. Então, quando a gente tem uma paciente que tem uma perda urinária, vamos supor, para uma tosse, a gente precisa analisar não só se o assoalho pélvico entra ou não, mas como que essa tosse é feita. Então, a gente não está falando só... Então, a primeira crítica talvez aí esteja no... tá faltando contexto para a função do assoalho pélvico, ele não funciona só para continência e tal, só para sustentação de órgãos, ele está envolvido na postura, e numa situação dessa que você trouxe agora, por exemplo, a tosse, como a tosse é feita. Então não é o olhar só para como o assoalho responde a esse estímulo de tosse, mas como que se dá o vetor após a tosse. Esse vetor ele é inferior, como não deve ser, ou ele é para cima, no sentido da tosse mesmo, né? Cara, essa palavra, o vetor, acho que é a chave do negócio. Exatamente. Porque a gente, voltando ao mecanismo inicial lá que você trouxe pra gente, aumento da pressão vesical maior do que a pressão da uretra, né? Então, cara, a gente tem que entender como que tá o direcionamento dos vetores nessas condições de micção, enfim. Cara, é só voltar na mecânica de fluido, né? Você tem que voltar lá para entender diferencial de pressão e que se em um ponto tiver menor do que o outro, vai ter mudança. Acabou. A gente tá falando aqui, exemplifica, o que acontece numa tosse que não é... Que tipo de tosse que não é legal para assoalho, que é muita demanda para assoalho? Por exemplo, tossiu, abdômen distendeu total. Então, abdômen distende 99% das vezes, o assoalho pélvico vai responder igual, para baixo. Uma tosse, por exemplo, transverso entra, na maioria das vezes, claro, tem paciente que justamente a falha está nessa sinergia, né, nessa automação, mas abdômen entra, a chance desse assoalho pélvico entrar também aumenta muito. E aí eu só queria voltar, que a gente estava falando justamente dos vetores de força, e eu acho que um fisioterapeuta pélvico, ele precisa entender isso. Porque a gente brinca o tempo inteiro, eu falo brinca entre aspas, tá? O tempo inteiro de vetor de força. Quando a gente pensa, por exemplo, agora juntando um pouco as áreas da pélvica, da obstétrica, quando a gente pensa, por exemplo, num parto normal, que a gente quer justamente a saída do bebê pelo canal vaginal, a gente está querendo justamente um vetor de força descendente. Quando a gente pensa, por exemplo, num vômito que é super comum, infelizmente, no primeiro trimestre gestacional, o vetor de força já é ascendente, é para cima. Quando a gente pensa em tosse, a gente quer um vetor de força concêntrico, né, para o centro, com uma resultante aí para aumentar a pressão na caixa torácica. Então, no final das contas, eu brinco que a gente brinca o tempo inteiro dessas pressões. Quando a gente quer evacuar, por exemplo, mesma coisa, uma pressão descendente, a micção, uma pressão descendente. Pode fazer pressão voluntária para a micção? Voltamos nas perguntas. Não. Por quê? Não. O ideal é justamente o que a gente precisa, pensando na micção, na verdade, tem uma comunicação muito grande entre assoalho pélvico e detrusor, músculo detrusor da bexiga. E sem contar que a gente também tem aí sistema nervoso autônomo trabalhando, funcionando muito. Então, quando a gente pensa na micção, a gente quer, na verdade, um relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, e isso manda uma informação lá para o músculo detrusor falando, agora eu preciso contrair. Então, na verdade, é a contração do músculo detrusor, que a função dele é justamente essa, contrair para aumentar a pressão vesical e aí realizar essa micção. Musculatura lisa, que a gente não controla. E aí, quando a gente coloca aí uma pressão externa, que seria justamente aí uma pressão, aumentar a pressão intraabdominal associado a um relaxamento do assoalho pélvico, é isso que precisa, a gente estaria ali colocando um mecanismo de uma incontinência urinária por esforço, que é justamente aumentar ali essa pressão e pedindo para esse assoalho pélvico, por favor, não contraia, porque você precisa relaxar para a gente fazer xixi. Você já viu isso como fator, de fato, para o desenvolvimento de uma incontinência? De esforço? Olha... Difícil. É que assim, tá reproduzindo o mecanismo. Aí a minha pergunta é, será que isso é frequente? Foi isso que assim? levou. Acho difícil, assim, porque... Olha,
É uma orientação mais baseada no mecanismo. Faz sentido que a gente não fique reproduzindo, mas não é uma coisa que tão clara. É que o que acontece... Mas e em homem que tem algum problema de próstata, que tem a dificuldade enfim, de eliminar urina. E ele entrar ativamente com isso, né? Justamente tem uma barreira ali. Exato. E ele usa um mecanismo próprio para tentar vencer essa barreira da pressão aumentada pela próstata. E aí, mas aí o mecanismo é outro, né? O mecanismo não, é isso que eu tô perguntando. O mecanismo de não conseguir fazer xixi é justamente por uma barreira mecânica. Sim. E aí, claro, a atuação vai ser... Isso não seria o nosso tratamento da físio, justamente aumenta a pressão aí para... Mas pode ser algo que ele adote para conseguir concluir, né? Exatamente. É o que acontece. Deve ser, né? Mas aí até mulheres que nem têm faz força para fazer xixi, justamente porque esse assoalho pélvico não consegue relaxar para mandar informação lá pro detrusor falando, opa, relaxa aí, contrai aí, porque agora a gente vai começar a fazer xixi. Então existe essa questão que a gente estava falando dos problemas de continência e existe dificuldade de micção, às vezes relacionadas a aumento de tensão e tal. Ou posicionamento, então um posicionamento inadequado que faz com que tenha maior tensão, maior carga para esse assoalho pélvico, esse assoalho pélvico mais ativado, maior tensão, e aí dificulte aí a micção. E entra até naquele problema da mulher na hora que vai no banheiro público, né? Então, sei lá, você fica na posição de sei lá o que para não se contaminar, não sentar no vaso. Qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência disso? Justamente, geralmente essas mulheres elas vão adotar um semi-agachamento. Então, a gente sabe, é uma postura que vai vai precisar tem um controle postural muito maior do que quando a gente está sentado. Então, a partir daí, a gente já tem aí uma ativação de assoalho pélvico. E aí, às vezes, a nossa atuação vai ser justamente tentar fazer com que tenha a menor demanda para o assoalho pélvico, ou falar justamente, não tem problema você sentar, limpar o vaso, porque isso vai ser muito custo-benefício. Porque você está colocando ali um momento em que esse assoalho pélvico precisa estar ativado, não tem como, num semi-agachamento, esse assoalho pélvico não ter o mínimo aí de ativação. Só que pensando na fisiologia, a neurofisiologia da micção, que aí precisa muito desse relaxamento do assoalho pélvico para mandar a informação para o detrusor para ele funcionar. Se essa mensagem não vem, aí vem muito do que você falou, Rafa, que é justamente essa fazer força para fazer xixi. E uma coisa que às vezes acho que as pessoas escutam e acho que até, não sei se na área talvez menos, né, isso seja meio quebrado, mas o assoalho, sei lá, não está funcionando muito bem, a queixa vai ser de ativação, vai ser de perda urinária. Aí o assoalho está funcionando muito, está muito ativo, muito tenso. Então vai ter dificuldade urinária, vai ter de micção, vai ter queixa relacionada à sexualidade também, muito provavelmente, evacuação e tal, mas muitas vezes a gente vê incontinência mesmo nessas mulheres que têm um assoalho muito tensionado, né? E aí, qual que é a explicação disso? Aí, não falando do pessoal da fisiopélvica, mas o que eu entendo, um primeiro ponto a gente já sabe que musculatura mais tensa tem um menor range, né? Menor range, exatamente. Já está num comprimento muscular. Então, uma coisa que é importante é a excursão do assoalho, né? Enquanto função dele. Exato. Por isso que defendendo lá, um dos requisitos, quando a gente vê o perfect, é a elevação da parede posterior, que é justamente essa excursão, ele conseguir subir e descer. Mas aí, outra coisa, um músculo tenso não significa um músculo funcional, muito menos forte. Pensando... porque a força depende da excursão dele. Exatamente. Né? A força é o resultado final. A curva de tensão-comprimento. Se a gente esquecer da biomecânica básica, a gente vai pagar o preço, cara. Força é um dado de o quanto que aquele músculo é capaz de, sei lá, falar de outro músculo, de erguer de carga, de gerar tensão. Vai gerar menos tensão. Ele está tensionado, mas um range muito curto, né? Ele não tem mais tensão adicional para agregar, né? É mais ou menos por aí. E aí, de fato, nesse caso, precisa de um trabalho de aprender a relaxar o assoalho e tal. E aí, até a pergunta,
que leva esse negócio a ficar tão tenso assim. Porque acho que muito se para no... então precisa relaxar. Exato. Beleza, precisa, mas aí relaxa e volta tenso, relaxa e volta tenso, relaxa e volta eu ia tenso. levantar a bola Exato. aqui, que é um pouco do que a gente levanta na área do movimento também, né? É porque assoalho pélvico não é movimento. Tá? Não é. Que é isso, assim, encontrou um músculo mais tensionado, não tem problema nenhum ir lá, liberar o músculo e tudo mais, mas vamos entender o porquê que ele tá tensionado. E o que você encontra na maioria das vezes, assim, como um mecanismo disso? De tensão? Varia muito, mas geralmente uma queda, uma dificuldade de sustentação de antigravitária, de tronco. Então, já colocando, senta numa posição que já coloca mais carga no assoalho pélvico. As mulheres também tendem a ficar sempre com pernas cruzadas o dia inteiro. Então, já levando uma adução de membros inferiores, a gente já sabe que a adução já entra com essa tensão de assoalho pélvico. Também abuso sexual, abuso. Muito. Então, aí, obviamente, o trabalho não se limita a físio, exatamente. somente tem que ter uma equipe junto. Exatamente. Mas acho que pensando no geral, acho que são esses 3 fatores. Assim, uma dificuldade de sustentação, adoção de posturas aí de deixar essa região mais rígida e histórico de abuso. E um outro ponto que a gente falou, né, fazendo o contraponto do Perfect, que já é muito melhor, mas é uma avaliação feita em posição horizontal, decúbito dorsal, né, desprovida de contexto. Uma coisa que ficou meio subentendido é a participação e a importância do diafragma em sinergia com outros músculos, né, transverso e diafragma também, para gerar uma pressão abdominal adequada. E acho que a gente não bateu muito no ponto da função dele, no ajuste de postura e equilíbrio. Porque muitas vezes a gente vai ver disfunção. Aí a gente que enxerga dessa maneira, entendendo o comportamento funcional, né? Entendendo sustentação, entendendo ação, como sendo algo fundamental para, será que esse assoalho pélvico não está entrando em uma disfunção por algum desajuste aí nessa questão de sustentação? Aí eu estou falando não sustentação só de vísceras, né? Sustentação postural. Com certeza. O assoalho pélvico, ele faz parte, justamente, ele precisa entrar junto com esses músculos. E aí, quando a gente pensa, a gente precisa trabalhar, melhorar um pouquinho essa sustentação, melhorar essa pressão intraabdominal, a gente não consegue ver como que está o assoalho pélvico. Então, principalmente profissionais aí do movimento focando em esporte, MS, eles não têm essa informação. Então, a gente não sabe se ele está entrando ou não. Claro que, devido ao padrão motor, a gente fala, acho que está entrando. Ou quando você vê assim, algumas, por exemplo, coloca a pressão, parece que vai uma pressão meio que para baixo, uma pressão descendente. Fala, principalmente aquela dificuldade de abdômen bem inferior, né? Bem inferior. Você trabalha com indícios, né? Exato, você tem vários indícios. De, tipo... Entra muito superficial às vezes. Não, e às vezes até gatilhos que a gente olha para o comportamento motor, gatilhos para a gente perguntar e questionar se possui queixa pélvica. A maioria das vezes que eu olhei e vi aquele comportamento de abdômen com essa característica, pressão meio descendente, abdômen inferior não funcionando. Aí você vai colhendo história também, 2, 3 cesáreas, região com uma hipossensibilidade, uma redução de sensibilidade ali. Aí você pergunta, tem queixa urinária. Isso quando fala. Isso quando fala. Porque, cara, eu tenho tido agora que tem a Ana como opção ali. Em vários momentos eu falo, cara, essa pessoa tem perfil, essa pessoa tem perfil, essa pessoa tem perfil. Eu falo, em uma entrevista numa boa, tem? Não tem. Não, que isso? Eu? Não. Aí eu falo, mas a gente está encontrando uma série de disfunções aí na pelve que estão me chamando a atenção e vai ser bastante relevante eu entender o que pode ser. Vamos marcar uma sessão que você vai passar com a Ana, porque essa é a área dela, ela vai entender um pouco mais a fundo e eu vou conseguir, vou dar um exemplo qualquer. Entender se o que eu estou enxergando aqui, que é uma falha do seu quadril, vem de outro ponto ou se é só o seu quadril, sou eu que trabalho mesmo, tá? Beleza? Aí a pessoa passa e aí ela fala, exato. Realmente. 100% das vezes. Até agora 100%. 100%. É engraçado, né?
É o casal pélvico. Você quebrou o clima. Que estou construindo o clima para vocês. E aí, acho que quando a gente estava falando até de o que um fisioterapeuta músculo-esquelético de esporte tem que saber, justamente isso. Entender que o assoalho pélvico faz parte, sim, desse controle postural, desses ajustes posturais, dessa sustentação desse corpo. E dependendo, claro, do que você vê, a chance é, pelo menos passa numa fisiopélvica só para saber, para eu ter informação, esse assoalho pélvico ele entra ou não. Eu preciso de algum comando, porque muitas vezes eu escuto assim, faz força de segurar o xixi. Mas se ela tiver alguma disfunção, ela não vai aquele conseguir comando não fazer serviu força para nada. Talvez de para segurar tentar o xixi. fazer um pouco mais da força que ela vinha fazendo antes, que, Exato. sei lá, envolve mais abdômen e não vai entrar o assoalho. Então, acho que aí a gente conversa muito a parte de pélvica, né, de saúde da mulher, enfim, obstétrica, que vocês quiserem, quando a gente pensa em construção de sinergia, de ter uma boa sustentação desse tronco. Claro que não é todo mundo que tem essa visão, mas principalmente a reeducação funcional. Você trabalha com educação funcional, eu acho que é importante ter uma fisiopélvica junto, às vezes só para tirar essa dúvida de assoalho pélvico tá entrando, entra bem, não entra, porque às vezes você tenta colocar transverso, tenta tudo, assoalho pélvico, nada, não entra nada. Então a gente sabe que ele precisa estar presente aí para ter um bom controle de tronco, uma boa sustentação. Quais são os sinais de incontinência no público masculino? Os sinais de incontinência? A gente tá falando de incontinência fecal, existe incontinência urinária também? Existe. Geralmente, foi o que eu falei assim no começo, geralmente em homens... e quem é esse público também, né? Acho que isso é bom abordar. Em homens, geralmente o mais comum é uma incontinência urinária devido ou ao aumento de próstata, ou a um CA de próstata, ou justamente após prostatectomia, que é justamente a retirada da próstata. Então, coisas mais mecânicas mesmo. Não significa que não exista casos de perda urinária durante a prática esportiva, só que assim, muito menos, porque menos. Justamente o tamanho da uretra masculina é diferente da feminina, então os homens têm já um fator mais protetivos, entre aspas, pensando em continência. E aí a questão de incontinência fecal também existe em homens, mas aí em situações que tem alguma patologia, então megacólon ou o megacólon que vai gerar uma constipação crônica, e isso pode levar a uma incontinência fecal no futuro, né? Então, e muito, o que acontece muito que a gente não falou aqui em nenhum momento, mas em todas essas queixas de assoalho pélvico, a questão emocional é muito importante. Tá muito envolvida, tanto, claro, históricos de abuso, mas também ansiedade. Então, pacientes que têm muita ansiedade, que é ansioso, tem aí uma maior predisposição a ter uma urgência miccional, sintomas aí de bexiga hiperativa, de incontinência urinária. Então, a gente também não consegue... a fisiopélvica fica muito perto também do pessoal da psico. São os nossos amigos íntimos. E é enurese o nome? Em crianças? Enurese. A enurese, a melhor pessoa para falar disso é a Rita Pavione. Já fica cavada. Rita, traz o Davi quando ele nascer Rita. também. Mas a enurese em crianças, e a Rita estuda muito isso, justamente essa... A gente sabe que para a criança começar a ter esse controle vesical, e tanto controle, tanto vesical, tanto de continência fecal também, ela vai precisar de uma maturação do sistema nervoso central como um todo. Então, ter também capacidades motoras para tirar roupa, a capacidade de falar, de comunicar. Olha só, tem coisas simples envolvidas também nisso, né? Exato. Simples, mas complexas. Sim, exato. Né? Tipo... De até comunicar, né? De tipo, mãe, tô com vontade de fazer xixi. Não, a fralda tá molhada. Ou, nossa, a fralda acabou de molhar. Então, são sinais que é importantes pra gente pensar num desfraude. E essas crianças que têm enurese, que seria justamente o xixi na cama depois dos 5 anos de idade, já está comprovado que tem uma dificuldade, uma imaturidade do sistema nervoso central.
Então já tem aí um sistema nervoso que devia estar mais com uma maior maturidade, tanto de vias de cerebelo, outras vias muito mais também ascendentes, não tem. Então tem uma dificuldade geralmente às vezes de dificuldade de coordenação motora, ou dificuldade de aprendizado, ou na verdade é o oposto, é superdotado. Então tem essas variações também num paciente com enurese. Boa. Fica o convite aí pra Rita, com certeza. Estamos com 1 hora de episódio. É um nome que a gente precisa chamar, com certeza. Não, com certeza. Tá feito o convite já. Aqui no podcast, depois pessoalmente. E aí, temos com 1 hora de episódio. A gente não abordou a parte obstétrica, mas, foi um episódio bem completo. Acho que dá pra gente abordar em outro episódio. Sim. Ficar dividido. Um voltado só pra parte da físio no cuidado obstétrico. E assim, como todo episódio que a gente passa por aqui, ainda mais quando é um assunto inicial, acaba sendo um pouco mais geral, situacional, entende? Cada tema desse dá para desenrolar um podcast por completo, né? Então... a Aninha foi falando, existe a incontinência urinária por esforço, por urgência, e dessa ramifica para outros tipos, então dá para pegar uma ramificação e fazer um episódio só dele. Exato. Então, o canal tá aberto para você voltar quando quiser, com certeza. Até porque tá na sua casa. Muito obrigada, fico muito feliz. E agradecer aí o convite. Muito legal conversar com vocês e conversar com um assunto que eu mais adoro. Muito obrigada. Mandou bem demais. Considerações finais? Sempre sua consideração final. Acho que o primeiro ponto para um fisioterapeuta pélvico, vamos tirar a lupa e pensar que o assoalho pélvico vai muito mais além do que forte e fraco, de fornecer uma continência ou uma sustentação de órgãos. Ele é importante para nosso controle de tronco, para respiração, para tudo. Ele é bem-vindo. E para o pessoal, que é principalmente o público de vocês, que é mais voltado para ME, esporte, não esqueçam que o assoalho pélvico ele faz parte desse controle postural e às vezes é o pulo do gato aí para você ter um sucesso com o seu paciente. E o recado para quem pode ser paciente? Ouviu agora? Eu acho que eu tenho isso daí. Se tiver qualquer um desses sintomas, acho que é importante entrar em contato, conversar com fisiopélvica. E se for comigo, eu vou ter um prazer aí de te ajudar. E lembrando que às vezes você pode não ter uma disfunção de assoalho pélvico, e sim, às vezes é só paciente com urgência, é só mudanças de hábitos. Então, a coisa pode ser mais simples do que o esperado. Então, sem tabu. Tudo que a gente conversou aqui tem tratamento especializado. E o principal o tratamento especializado depende de uma avaliação também muito bem feita de um fisiopélvico. Exatamente. A gente já deixou claro aqui que os mecanismos são muito diferentes. Tratar uma incontinência por urgência como se fosse por esforço, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Boa. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom, Aninha. Muito obrigado. Obrigado para quem esteve presente. Olha quem estava presente. Minha mãe estava aí presente. Deu um alô aí, Dona Eliette. Muito obrigado. E para quem esteve escutando nas plataformas, até o próximo episódio. Valeu. Não acaba. Tem um recado? Não, pra quem ficou um pouco mais. Tem a história. Olha só. Tem a história. O primeiro caso eu falei que foi simplesmente por experiência, né? Vou sentir, aquele negócio de sentir como o corpo responde, coloca pressão, e vê como que se comporta o jato. Beleza. A cobaia dele mesmo. Né? Cobaia dele mesmo. Quero ver uma pessoa que nunca tenha feito isso. Uma. Não é possível. Todo mundo fez. Todo mundo fez. E o outro foi no pós-cirúrgico, depois de uma hack. E aí, né, voltando, dificuldade de urinar, a barriga parecendo um balão. E aí a pressão externa foi justamente a mão. Pressionar aqui mecanicamente com a mão para facilitar a saída. Pernona aberta, pés numa base um pouco mais alargada para dar uma sustentação melhor. Pressiona. Lindo. Fica aí, a curiosidade aí. Já fez? Você falou que tinha um exemplo, né? Não, eu achei que você fosse citar um exemplo que não vai caber muito no episódio. A gente pode comentar dele depois. Urgência fecal? Não. Não.
Talvez. A gente discute isso depois. Valeu, galera. Muito obrigado por quem esteve presente e até o próximo episódio. Obrigado.